polêmicas, gritos constantes, ser motivo de chacota entre colegas de trabalho, receber uma cantada do chefe prometendo uma promoção em troca de um jantar, por exemplo. Essas são situações que as pessoas vivem aos montes, viu? Durante expedientes Brasil afora, e indicam que esse profissional está sendo vítima de assédio moral ou sexual. O problema é que a gente não sabe nem como identificar. Você sabe, por exemplo, distinguir uma bronca do chefe de um assédio? É o assédio moral e sexual que está em discussão. Eu trouxe para essa discussão 3 pessoas que entendem bem do assunto. Primeiro é a Juliana Nóbrega, que é professora de empregabilidade e empreendedorismo. A gente também trouxe o Fabrício Oliveira, ele que é psicólogo e especialista em gestão de pessoas. E o Rodrigo Dalboni, ele atua como presidente da Comissão do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na Paraíba, a OAB. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai começar com uma questão que aí vocês fiquem à vontade, quem quiser começar a responder. O assédio moral é mais comum do que a gente imagina aqui no Brasil? Bom, eu acredito que pela nossa experiência, né, prática, o assédio moral é extremamente comum. E o grande problema, eu acho que o nosso colega da UAB pode falar um pouco melhor sobre isso, é que do ponto de vista legal é um conceito muito subjetivo, né? E muitas vezes as pessoas são vítimas do assédio e elas não conseguem reconhecer, né, que são vítimas e que elas estão sendo vítimas de algum tipo de assédio. E aí aquele comportamento passa para a barreira e para a questão da normalidade. E é o que a gente não gostaria e que a gente não deseja que aconteça. Como a colega, realmente isso é uma prática que acontece, porque o trabalhador ele fica desguarnecido, muitas vezes, da oportunidade até de reconhecer que aquela prática está sendo envidada contra ele, né? Como no caso do assédio moral, que normalmente o assédio moral ele é uma prática reiterante de situações que ferem o íntimo do trabalhador, e porque o trabalhador realmente precisa do emprego, não tem outra alternativa às vezes, ou não vê outra alternativa naquele momento, ele acaba aceitando essa situação, aceitando essa prática que lhe é imposta, e no longo do tempo ele vai tendo reais prejuízos psicológicos, e essa prática é muito reiterante no nosso mundo do trabalho. Fabrício. É importante ressaltar que assim, o assédio moral, ele é dividido, na teoria, né, ele é dividido entre 2 partes. Existe o assédio moral, e o assédio moral organizacional e o assédio moral interpessoal. Na teoria ela traz, o assédio interpessoal é aquela destruição daquele colaborador que está sempre fazendo uma coisa legal, está se destacando. Então a ideia da empresa é cortar aquele destaque dele para que ele não tenha uma promoção, uma coisa diferente, né? Explora a capacidade daquele trabalhador ao máximo, Isso. Mas não dá de volta o retorno que ele está esperando. Isso, esse é o assédio moral interpessoal. E o assédio moral organizacional é aquela pressão que a empresa dá, né, para ter mais lucro, né, como se diz, mais dinheiro, mais ganho do suor daquele funcionário, daquele colaborador que não está se dando conta, como os colegas aqui falaram, que ele está sendo, né, passando pelo aquele momento de assédio. Isso também se dá pela ausência desse tipo de debate como nós estamos fazendo, né? Porque é uma questão cultural, onde o trabalhador, como cidadão como um todo, ele tem que estar sendo instado a todo momento, com campanhas publicitárias, a própria organização da onde ele trabalha tem que estar inteirada em evitar essas práticas, porque legalmente falando, né, pelo código que é a CLT, o Código Trabalhista, né, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, não há uma previsão clara e específica, explícita até, do assédio e dos danos morais. No momento que o advogado ele vai relatar no judiciário, para que o juiz julgue aquela situação, ele se socorre de outros institutos legais, no caso, que é o Código Civil. O juiz trabalhista ele se vale de uma lei civil que tipifica a existência de um dano moral
para poder punir a empresa que pratica atos... Porque as leis do trabalho não estão preparadas para definir o assédio moral. Exatamente. A CLT, que é a lei própria que trata das questões trabalhistas, das questões laborais, ela não tem institutos próprios que prevêem ou que clarifiquem, dimensionem também e clarifiquem o que seria o dano moral. Até porque eu acho que a gente tem, quando entra numa empresa, faz capacitação, faz segurança no trabalho, tem uma série de preocupações. Mas nenhuma empresa para assim, vamos falar de assédio moral, Exato. vamos dar um curso para as pessoas entenderem o que é assédio moral. Exato. O que você está falando pega muito numa discussão, né? Quando vou às empresas, eu levo muito esse questionamento para eles. Do ponto de vista burocrático, a empresa lida com dois grandes tipos de recursos, recursos transformados e recurso transformador. Os recursos humanos, eles estão dentro da categoria de recurso transformador. Eles atuam sobre a matéria-prima junto com a tecnologia para transformar a matéria-prima em um produto acabado. O que a gente precisa entender é que o ser humano dentro da organização, ele também é um recurso transformado. Ele, pelas relações de trabalho, são transformados em pessoas melhores, em indivíduos melhores, profissionais melhores, cidadão melhor, ou ele pode ser transformado em alguém pior. E aí é nessa situação, nessa percepção em que o assédio moral transforma esse indivíduo em um ser humano pior, em um trabalhador pior e em um cidadão muito menos habilitado para conviver em harmonia com a sociedade que está fora da empresa. Então, na hora que a empresa se imbui, ela entende que as relações de trabalho podem transformar o trabalhador em alguém melhor ou em alguém pior, ela começa a perceber a importância de lidar com esses aspectos e pensar em criar um ambiente de trabalho favorável à evolução do indivíduo, né? Não à involução. É como a gente diz, né? O trabalho enobrece o homem, então é para enobrecer, não é para diminuir. E temos que ter um olhar diferente também, porque as pessoas pensam assédio moral. Assédio moral é o descendente, né? Mas não, tem o ascendente também. Existe também um assédio moral do funcionário para o gestor. Como entendeu? Pode funcionar? Por exemplo, o gestor está em algum lugar e ele é casado. Está bebendo com as amigas, com aquela festinha. Algum colaborador, né, por má índole, ele tira foto, ele faz alguma coisa e começa a chantagear. Coloca o chefe em algo de Exatamente. fofoca, Então, o que ele escândalo. quer? Ele quer subir ali. Então, ele vai subir através desse assédio, que é o ascendente, né? Que é de baixo para cima. Eu nunca tinha A pensado teoria nisso. tem isso E as também. circunstâncias para prejudicar o superior na expectativa de Tomar o lugar tomar dele. aquele lugar, de se destacar mais do que esse superior. Né? Dentro desse contexto todo, a importância matriz, aonde que se resolve toda essa situação, é no bojo da empresa. Porque os recursos humanos e a administração da empresa como um todo, ela tem que ter uma visão humanizada do trabalhador. Muitas vezes chega um caso no meu escritório em que, por exemplo, uma anotação desabonadora na carteira de trabalho do trabalhador gera um dano moral. Qualquer tipo de anotação? Qualquer tipo de anotação desabonadora na CTPS do trabalhador gera o direito a um dano moral. Mas uma advertência, por exemplo, quando ele não Gera um dano cumpre moral. Se for anotado na CTPS Na do carteira, trabalhador, né? A CTPS ela tem regrinhas explícitas para o que pode e o que não pode anotar. Mas as empresas têm fichas do funcionário, então quando ele é insubordinado, por exemplo, a pessoa pede alguma coisa para ele fazer e não faz, ele recebe uma advertência. Isso aí não tem problema. Não, isso é o poder diretivo da empresa. Né? A empresa tem um poder diretivo e ela deve exercê-lo. O que eu estou colocando é uma questão de anotações desabonadoras, como um exemplo de assédio moral e de dano. Por exemplo, a revista íntima em estabelecimentos privados. Né? Então, o trabalhador tem que provar todos os dias que ele é inocente. Isso é tão comum. Né? É extremamente constrangedor. Isso. Eu tenho casos de grandes empresas que elas abrem a bolsa mas são muitas, e observam são coisas poucas. até íntimas. Então, aonde é o nascedouro do problema? Em que pese as leis em si, elas têm a visão punitiva, mas o nascedouro do problema está dentro da empresa mesmo. Então a empresa tem que entender que o trabalhador ele tem que ter uma visão humanizada e que ele tem que ser respeitado como trabalhador mesmo. Eu como estudante de graduação ainda de psicologia, no término, eu terminei em gestão de pessoas, né? Eu fiz o 9 e o 10 de gestão de pessoas, então eu tive que estagiar em uma empresa aqui de João Pessoa, quer dizer que ela é fora de João Pessoa, uma fábrica muito conhecida,
E assim, os funcionários da gestão do RH não abriam a mochila quando saía na portaria. E os outros colaboradores setores, todos abriam. Então eu achava aquilo Tratamento diferenciado. ridículo, principalmente eu como futuro psicólogo humanizado que sou. Então assim, teve um dia que me falaram, e por que você não abre também? Falei, mas a sua mochila, mesmo que eles não peçam. Mas eu fiquei preocupado, o que será que o lado deles vão falar de mim, entendeu? Vão achar que eu estou querendo me aparecer. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado. Eu só tive esse olhar triste Depois. com a empresa. Mas, assim, e eu ser um militante lá dentro, jamais, porque eu era só estagiário, eu estava de saída. Era só um tempo, né? Mas no momento desse, quando você sai da empresa, você vai lá e Agora, dá a denúncia, né? É. Esse tipo de comportamento Pois deixa de é, acontecer. eu achei um absurdo. o judiciário tem punido severamente essas questões, o judiciário trabalhista, né? Tem punido severamente questões latentes de assédio e dano moral, porque o judiciário tenta organizar a sociedade até numa ótica expiatória, ou seja, eu vou te punir agora para que você não reincida mais nessas ações. Né? Então, mas muitas empresas não mudam as práticas, a punição não faz o aprendizado. Então é aqui a grande chave alteradora desse problema, junto com um psicólogo ativo na empresa, né? Que oriente o patrão, que oriente o RH numa parceria, para que esse fato não desague no jurídico. Porque o advogado, ele é a ponta, tanto o advogado da empresa como o advogado do trabalhador, é a ponta da situação, né? Onde nasce é no RH. A gente vai ter que dar um intervalozinho, já demos nosso primeiro bloco, mas daqui a pouco a gente vai continuar, porque eu estou vendo que essa discussão aqui vai longe. Inclusive a gente tem depoimentos de pessoas que passaram por assédio moral, a gente vai detalhar essas questões e tentar ajudar você a identificar se você em casa mesmo está passando por uma situação de assédio moral e o que fazer com relação a isso. Fique com a gente, aqui tem discussão. Estamos de volta falando sobre assédio moral. A gente tem casos reais de pessoas que sofreram assédio moral e contaram a experiência pra gente. Dá só uma olhada. A gente foi contratado, realmente, que acabou o período de experiência, pelo menos uns 2 meses depois. A gente viu mais a pressão de ter que bater metas e a pressão em cima da gente de cumprir tempo, tal, com o tempo bem apertadinho das coisas. Se a gente não batesse, a gente podia até pegar uma demissão por justa causa. Era mais esse tipo de perseguição, assim, pressão psicológica. Palavras que às vezes ofendiam era ser chamado incompetente. No local de imagem, uma pessoa ouvia e era direcionado para mim e para algumas outras pessoas. Tinha um cansaço pelas palavras e pelas coisas do trabalho, quando chegava à noite na faculdade, em casa afetava assim, foi o psicológico ficava bem perturbado. Não conseguia mais descansar a mente, o sono ficava complicado, não conseguia dormir e quando tentava dormir sonhava com algumas coisas. Até que ficou insuportável e eu tive que procurar a justiça. Quando eu procurei a justiça, eu fui afastada do trabalho, depois mais ou menos de umas 3 semanas eu fui afastada do trabalho e ainda assim teve uns reflexos depois, acho que passei de 1 a 2 meses para me recuperar, para conseguir voltar às atividades normais, até o grupo de amigos, foi mais ou menos isso. Essas pessoas que apareceram na reportagem, elas trabalhavam com telemarketing, que normalmente são metas, bancos também tem essa questão de estabelecer metas, vendas também, o setor de vendas tem muita meta. Essa questão ajuda a facilitar, entre aspas, o assédio moral? Ajuda porque ela reforça o discurso do lucro. Se perguntar a qualquer grande empresário qual é a função da empresa, ele vai dizer que a função da empresa é gerar lucro. Mas essa não é a função de nenhuma empresa, né? A função da empresa é uma função social. E a empresa competente, ela consegue gerar lucro tendo e cumprindo com sua responsabilidade, sua função social. O lucro é a consequência. O lucro é uma consequência de um bom trabalho, de um trabalho bem feito, né? Então, se você coloca o lucro em primeira instância, isso significa dizer que produzir, né, para gerar lucro pode ser feito de qualquer forma, degradando o meio ambiente, explorando as pessoas. Então, coloca todas essas questões que são importantes para a sociedade como um todo, né, como uma segunda questão, né? E aí, quando a gente coloca metas, etc., e a gente impõe ao trabalhador que ele deva, né, assumir uma responsabilidade no lucro da empresa, né, a todo custo, aí é como se vale tudo, né?
Então, as relações de trabalho começam a se perder um pouco, começam a perder esta questão da humanização de uma forma geral, né? E aí o assédio ganha bastante espaço. No Vale Tudo sempre tem alguém que se machuca, né? É verdade. Fabrício, qual é o impacto psicológico de uma pessoa como essas que apareceram na reportagem, que sofrem assédio moral diariamente no trabalho? Que consequências ela carrega por resto da vida? A teoria traz 4 fases do assédio moral. A primeira são interesses pessoais, que é normal, né? Na teoria fala normal, mas eu não acho normal, né? A primeira fase. A segunda fase é a estratégia, né, que a pessoa já está fazendo para destruir o outro. A terceira fase é a intervenção da empresa perante aquela situação. E a quarta fase, segundo a teoria sobre assédio moral, é a destruição do colaborador. Entendeu? Então é fazer com que ele peça demissão, fazer com que ele entre em depressão, entendeu? E essa quarta fase é muito perigosa, que é o que essas pessoas dessa entrevista estão assim... Elas acabam desenvolvendo o quê? Isso, depressão até o suicídio. Até o suicídio. Por quê? Lembra que antigamente, eu não vou processar a empresa porque minha ficha pode ficar ruim, né? Que alguém está ligando, fulano, como foi fulano na empresa, entendeu? Então isso até hoje vem. Então assim, elas têm medo porque tem aluguel, sabe? Tem uma vida, poxa, ela sofreu, ela teve assim o caráter, né, de ir denunciar, mas ela também tem esse medo dela não ter mais emprego. Rodrigo, isso acontece de fato ainda hoje? A pessoa não denuncia com medo de ter essa... E existe essa comunicação entre as empresas que querem saber do passado do funcionário ou isso não acontece? Olha só, com relação às atendentes, às teleatendentes, já é conhecido do judiciário as práticas abusivas praticadas por esse nicho de empresas, né? Que colocam os interesses comerciais sempre à frente, impõem metas quase inatingíveis. Caso a pessoa não atinja aquele nível supremo de meta, ele não recebe aquele montante por exemplo, ele tinha meta de 100 coisas para fazer. Se ele fizer 80 coisas, ele não recebe nada. Então, ou é 100 ou é 0. Ou é 100 ou é 0. E E isso é a prática do assédio moral coletivo, porque isso é uma coisa que a gente tem visto coletivamente, inclusive no ramo também dos bancários, porque os bancários também são submetidos a extremas cobranças, extremas vendas de produtos, vendas de produto e a questão da recessão também. A questão dos teleatendentes é bom até mencionar que muitas vezes esses trabalhadores, eles além de terem metas quase inatingíveis, eles não têm ferramentas, que é o que nós temos apurado nos processos judiciais, que o atendente não consegue fazer o que ele está sendo requerido a fazer, porque ele não tem a ferramenta própria no sistema e por isso ele tem dificuldades e acaba ele não conseguindo atingir a atividade por conta de falha que nem é dele. Isso causa, ele fica numa situação que ele quer cumprir, não consegue cumprir. E agora esse último tema que você colocou, é um tema que a Justiça do Trabalho ela rechaça de todas as formas, que é uma das piores práticas de assédio moral, porque é o assédio moral que trata da questão da cultura da justiça, que é a lista negra, né? A lista negra é aquele procedimento em que muitos empregadores que têm práticas naturais que já sabem que são errados, são empregadores que normalmente não pagam horas extras, que fraudam a previdência, né? Então o que eles normalmente fazem? Eles dão informações negativas do trabalhador que por acaso foi buscar o seu direito. Então assim, essa prática, caso esse empregador, esse fato seja levado ao judiciário, esse empregador é severamente punido. Porque a prática da lista negra, além de gerar um dano moral, que a empresa vai ter que indenizar esse trabalhador, ele causa uma mácula na sociedade. Então, nesse caso, a tal da carta de referência. Certo. Independentemente da forma como o funcionário saiu da empresa, se ele pediu demissão, se aconteceu alguma coisa com ele, a carta de referência, a empresa pode ou não dar essa carta de referência ou ela é obrigada a dar? Não, a empresa não é obrigada, porque o que acontece é o seguinte, as empresas são obrigadas a fazer aquilo que está em lei, né?
Acontece o seguinte, que a carta de referência, algumas categorias, como a do comerciário aqui na Paraíba, João Pessoa, tem a convenção coletiva, que são as regrinhas mais próprias. E a convenção coletiva, por exemplo, dos comerciários, determina que a empresa forneça uma carta de referência. Independentemente de qualquer coisa. Independentemente. Só que acontece o quê? E no caso de uma justa causa, a empresa vai dar boas referências? Porque aí o trabalhador errou. O trabalhador foi demitido por justa causa porque ele praticou um ato, na visão da empresa, irregular. E acontece também. Nesse caso, a empresa não é obrigada a dar carta de boa referência. Só que ela também não pode dar carta de mal referência. Aí entendeu? Você tocou no ponto que eu entendi. Porque ela não é obrigada a dar a carta, mas também não pode falar mal. Ela não pode falar mal, ela não pode falar mal nem do trabalhador, o porquê que ele não está mais trabalhando lá, e nem falar mal de ele ter entrado com um processo judicial. Eu, às vezes, assim, numa conversa bem breve com meus clientes, né, que me questionam isso, Rodrigo, mas eu estou com medo de entrar, e será que eu não vou ficar sendo perseguido, eu vou arrumar emprego depois? Eu costumo fazer uma comparação com o direito do consumidor, o direito consumerista, que no fundo tem a mesma visão de resolução jurídica, mas que são agentes diferentes, né? Um é o consumidor e o outro é o trabalhador. Quando você vai numa loja, compra uma televisão, por exemplo, compra um aparelho doméstico, chegou na sua casa, esse aparelho doméstico não funcionou, deu problema. O consumidor se sente empoderado, até pelas campanhas e até pela ausência de conversas como nós estamos tendo aqui, né, de porque criou-se a história de que se eu estou pagando pelo produto, eu tenho um direito. Eu tenho os direitos. Como o trabalho você recebe, você acha que não tem só que o trabalhador ele recebe pecúnia, só que ele dá uma das coisas mais nobres que o ser humano possui, que é o tempo. Então, assim, esse tempo é o tema do nosso debate, que ele tem que ser respeitado, ele tem que ser vangloriado, e a empresa tem que entender de forma humanizada que aquele trabalhador, ele tem direito de entrar com processo sim, e a empresa também, se for o caso, tem direito de entrar com processo contra o trabalhador sim, como ele relatou aqui, um trabalhador assediador, que assedia uma colega de trabalho, né, que não é o chefe, ele até de nível inferior, ele pode assediar uma colega de trabalho, até sexualmente. Então, dentro desse contexto, o trabalhador tem direitos e também tem deveres. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria perguntar para você, Juliana, a gente falou no começo do primeiro bloco que é muito sutil, né? Como o trabalhador pode tentar identificar em que momento o assédio moral está acontecendo? A gente falou da cobrança de metas, por exemplo. A meta pode até ser cobrada, mas ela até que ponto pode ser cobrada? Que situações que a gente pode exemplificar? É muito sutil, realmente muito subjetivo, mas no momento em que o indivíduo ele começa a se sentir ferido na sua pessoalidade, na sua individualidade, possivelmente ali tem um indício de que está acontecendo um assédio moral. Né? A meta ela é perfeitamente possível, ela é bem vista se ela foi bem organizada e feita com o intuito de orientar o trabalhador a como ele deve se comportar. Mas na hora que a meta é colocada como uma forma de dividir a empresa entre os que têm um bom comportamento, uma boa conduta e aqueles que têm uma conduta mediana, aí a gente já começa a entrar no campo desse tipo de assédio, né? Então é uma coisa muito sutil, muito delicada. Um dia desses eu estava num desses grandes supermercados de rede e, por sorte, né, a gente acaba ouvindo isso e às vezes o próprio indivíduo tem a necessidade de desabafar com alguém e acaba desabafando com o cliente. E ele estava me falando sobre a jornada de trabalho dentro da empresa. Não existia, né, uma carga horária muito definida das horas extras, e ele começou a contar que eles recebiam 25 centavos por cada hora extra de trabalho. E aí eu suponho, uma empresa muito grande, que eles devam ter uma escora legal para dizer que a hora de trabalho vale 25 centavos. Mas até onde a empresa, que tipo de ser humano a empresa está formando, dizendo que a tua hora de trabalho vale 25 centavos? Né? Até onde legalmente isso é possível, mas moralmente isso fere o indivíduo em sua pessoalidade, em seu entendimento como ser humano. Né? Se você imaginar que a sua hora de trabalho vale 25 centavos, é uma coisa assim assustadora. Né? Assustadora. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai falar de algumas notícias que estão circulando na internet sobre assédio moral, tem dicas de filmes também, para você entender melhor sobre esse assunto. Continue com a gente, viu? Porque aqui tem discussão. De volta com uma discussão sobre assédio moral. A gente estava discutindo aqui no intervalo, a gente vai compartilhar essa informação com vocês. Como é que a gente diferencia a bronca do chefe com o assédio moral?
A bronca é perfeitamente possível que ela aconteça no ambiente de trabalho, até pelo intuito de fazer com que o colaborador ele esteja sempre melhorando, né? Ela se transforma num assédio quando ela desabona o indivíduo. Então, o tom de voz, né, o local onde é feita essa orientação, se tem outras pessoas que estão ouvindo aquela situação e estão colocando o trabalhador numa situação de constrangimento, né? Se vem com uma palavra de baixo calão, com um apelido que às vezes o colaborador não gosta, né? Então, às vezes vem até mascarado de uma coisa bacana, uma piada, um sorriso, mas vem com um apelido que é constrangedor, que o colaborador não gosta. Então, isso vai começando a caracterizar com assédio moral. E aí a gente entra também nas ameaças, né? Assim, Exatamente. olha, não estou querendo lhe ameaçar, mas eu acho que o seu emprego é importante para você, né? É porque, na verdade, uma bronca eu levo como uma construção de um profissional. Porque o chefe, tudo bem, às vezes ele erra, falar sem querer, falar alto, mas ele está construindo um profissional de caráter, de respeito. Então essa que é a bronca, E o chefe entendeu? pode pedir desculpas também se passar da linha. Isso, assim, é uma construção de um profissional que logo na frente ele vai ser chefe também. Então ele tem que aprender como lidar com essas pessoas. Então isso é uma bronca construtiva. A gente está falando até que grupos, assim, o chefe quer dar uma bronca numa pessoa em grupos. Isso é super constrangedor. E isso se soma também hoje em dia a virtualização, que é a parte do WhatsApp, né? Que eu tenho inclusive, já tive relatos e casos, que o chefe dá aquele famoso esporro pelo WhatsApp. Num grupo de trabalho. Num grupo de Para grupos de WhatsApp. e-mails também. Isso, inclusive, fora do horário de trabalho daquela Exatamente. pessoa. A cobrança exorbitante, né, de resultados. Fora do dia e do horário de trabalho, são bem características. Só para mudando um pouco, eu sou profissional também na área do idoso, né? Eu trabalho com idoso, eu trabalho no condomínio que só mora idosos. Eu hoje faço também pós em gerontologia e mestrado em gerontologia e atendo idosos. Então, emprego, né, esse assunto assédio moral e idoso. Uma questão que a gente ainda não percebeu. A partir do momento que o empresário contrata o idoso para pagar conta, o idoso quer trabalhar, que ele não quer ficar em casa, senão fica com depressão. Então vamos contratar ele para ficar pagando conta. Por quê? Porque o idoso não tem prioridade? Olha só, o coitado está lá trabalhando, mas sem querer, isso é um assédio moral. Porque eu contratei o idoso para pagar conta, porque ele paga rápido, porque ele tem prioridade. Então, olha só, o psicólogo ele tem esse olhar, graças a Deus, de olhar profundamente a situação. Então, a partir do momento que a empresa tem idosos pagando conta, não é porque ele está ajudando o idoso a dar um emprego. Ele quer se aproveitar da situação. Exatamente. Então, isso é um assédio embutido. Vamos mostrar aqui algumas coisas que estão ocorrendo na internet sobre assédio moral. A gente vai destacar algumas para vocês. Tem a pesquisa feita pelo vagas.com mostrando que o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho é mais comum do que se pensa. E, em sua maioria, 84% são praticados pelos chefes diretos das vítimas ou por alguém que tem um cargo mais alto dentro da hierarquia das empresas. Os dados chamam muita atenção porque um deles é que 52% dos entrevistados relatam ter sofrido algum tipo de assédio, mas 87,5% deles não denunciam o fato. Aí é que a gente fala, né? É criar a coragem de fazer a denúncia. Inclusive, essa denúncia ela pode ser feita depois que você sai do trabalho? Não necessariamente. Olha só, sobre esse ponto, nós temos até uma trajetória histórica que aconteceu na Constituição, quando foi criada a nossa Carta Social. Ela implementou também as STRs, né? Que eram as secretarias que cuidavam da área trabalhista, que depois viraram DRTs, Delegacias Regionais do Trabalho. Inclusive nós temos uma aqui, né, na Praça Venâncio Neiva, aqui em cima aqui, que é o Ministério do Trabalho. Mas essas DRTs, essas Delegacias Regionais do Trabalho, lá elas eram, na concepção da norma legal da Constituição, era como se fosse uma delegacia mesmo. Para registrar ocorrências. Porque lá nós tínhamos o delegado do trabalho, que depois virou superintendente, e os auditores do trabalho eram como se fossem investigadores para investigar as denúncias. Então, na formação da nossa Carta Social de 88,
tentou-se fazer com que o trabalhador ficasse um pouco mais aparelhado, mas que na prática perdeu-se o uso, e hoje o Ministério do Trabalho só faz gerar o seguro-desemprego. Então, aonde é que o trabalhador vai reclamar? Como o trabalhador vai reclamar? Ele tem que procurar um advogado nesses casos mesmo, não tem outra Quando saída? ele está trabalhando, a orientação que se dá sempre é procurar o recursos humanos da empresa por meio de um ombudsman ou um site que tem um reclame aqui, né? Contate a empresa, tente administrativamente mostrar que esse fato está acontecendo, principalmente em instituições maiores, em que Mas de repente... isso me parece um pouco até perigoso, porque você vai expor o problema dentro da empresa para um setor que está ligado diretamente à chefia, não? Sim, mas a visão é o seguinte, o trabalhador, ele tem que manter o emprego dele, né? Então, imagina que ele está sofrendo uma situação que ele não concorda e ele tem que tentar manter a sustentabilidade dele. Então, a orientação jurídica que se dá ao trabalhador que está ativo é que ele tente os meios, os canais, que seja ouvido pelos canais internos da empresa. Porque muitas vezes uma corporação grande tem, vamos por assim supor, 10 setores. Tá? E ele é do setor operacional que não tem contato com o RH, o setor operacional dele. E ele faz uma reclamação no setor que o RH toma conhecimento e tenta apaziguar de uma forma que às vezes essa reclamação não se torna pública, né? Exatamente. Então o primeiro canal é esse. O recursos humanos já tem essa... E em casos de maior agressividade, continua se orientando a reclamação no sindicato. E caso não se resolva, aí é o judiciário quem tem que apaziguar essa relação. Aí a organização precisa oferecer para o setor de recursos humanos autonomia para atuar nessas situações. A gente sabe que do ponto de vista prático isso muitas vezes não acontece, né? Mas o que a gente precisa caminhar é para que o setor de recursos humanos tenha autonomia para enxergar, né, sai daquelas funções burocráticas de emissão, admissão, carteira de trabalho, etc., né, e comece a andar pela organização, a conversar com as pessoas para perceber se de fato ali existe um clima, né, e uma cultura favorável ao desenvolvimento das pessoas e ao desenvolvimento de um bom trabalho. Né? Eu tenho um amigo, um grande amigo, que ele trabalhava numa empresa, ele veio para cá de férias, aí a gente foi em Pipa, né? E em Pipa, ele descobriu por telefone que ele foi demitido. Por telefone? Isso, por telefone. Então teve que trocar voo, teve que ir embora. E quem fez todo esse processo de demissão? Um funcionário subordinado a ele. Então assim, o funcionário fez todo esse trabalho para ele ser demitido, para ganhar uma promoção. Então esse é o assédio moral de baixo para cima. A gente pesquisou na internet, inclusive, tem casos que a gente considera até bizarros de assédio moral, né? Onde que pode ser extremo. A gente tem, por exemplo, uma auxiliar administrativa que foi durante 2 anos diariamente humilhada por uma de suas superiores, que se chamava xingamentos, jumenta, retardada, incompetente, burra, e ofendia com expressões chulas. A empresa foi condenada em R$20 mil por danos morais, que às vezes esses danos, o dinheiro é bom, mas não paga. O psicológico fica irreparável, né? A gente tem também na área de vendas, uma empresa da área de vendas que foi condenada a indenizar em 30 mil, um vendedor vítima de ofensas homofóbicas de um gerente que o tratava de forma grosseira e dizia aos colegas que ele tinha voz de gay e que à noite ele se chamava Alice no País das Maravilhas. E além disso, chamava ele de lerdo, incompetente, moleque sem dignidade. E aí ele teve depressão. Tudo isso que a gente está falando, né? Às vezes não tem dinheiro de indenização. Não, o psicológico é tanto que leva até o suicídio, né? Se a pessoa não tiver estrutura com a família, com uma companheira ou companheiro, ela vai para o suicídio. É um caminho sem volta. Eu tenho uma dica de um filme para quem quer assistir. 2 filmes, na realidade. O primeiro é A Grande Virada, do John Wells, que mostra um executivo de sucesso que perde, de repente, o emprego dele por causa da crise econômica. Ele não consegue manter o nível de vida dele e aí a coisa vai despencando. Então, para quem quer tentar entender as consequências de um assédio moral, pode ver esse filme. E O Amor Sem Escalas, que é com o George Clooney. Ele é um executivo que viaja o tempo todo e ele demite pessoas de outras empresas, assumindo o papel de companhias em crise que não tem coragem de dispensá-las. E é feito tudo à distância, de uma forma fria, e aí a vida dele vai mudando quando ele é o alvo do próprio sistema. É bem bacana também. Vou deixar um espaço agora para vocês indicarem livros, projetos, alguma dica para as pessoas que estão em casa e as considerações finais.
Bom, eu queria deixar, né, os meus contatos nas mídias sociais, Facebook, a fanpage do Instagram, Juliana Nóbrega Oficial. É um espaço onde a gente discute muitas questões sobre desenvolvimento de carreira, desenvolvimento pessoal e gestão de recursos humanos. Às vezes eu recebo algumas sugestões de temas que a gente pode debater lá nesse espaço. A gente está começando a criar uma coletânea de vídeos agora que a gente vai botar, então quem quiser curtir, né, e associar lá ao nosso Instagram, vai acompanhar um bocado de coisa bacana aí nesse sentido. Ok. Eu quero agradecer o convite e fiquei muito feliz com esse debate, foi uma construção de aprendizados. Quem quiser me procurar é só ir no Face, é Fabrício Oliveira, tem meu blog lá também, onde tem muita coisa, muito aprendizado e uma troca também, né, disso, porque o aprendizado só vai em trocas. Se a gente não fizer troca, a gente não aprendeu 100%. Rodrigo, obrigado. Ótimo. Eu queria deixar aí uma sugestão de filme, que é O Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que reflete bastante isso, desde os anos 40, onde o trabalhador que não tinha humanização nenhuma, né? Charlie Chaplin entra dentro da engrenagem, fica doido com aquele momento louco que ele tinha que produzir. Outro filme que eu sugeriria aí, que é bastante bom nesse campo também, que é O Voo, com Denzel Washington, né? Que ele é um piloto de avião, que teve problemas com bebida e drogas, né? Mas tem uma relação também por uma ausência da empresa de tutoriar aquele trabalhador, principalmente nesse campo da aviação. E eu queria, de coração, agradecer a oportunidade de estar presente nesse bate-papo, que foi muito engrandecedor para mim, e que parabenizar a TV Assembleia daqui da Paraíba, que divulgar esses assuntos é fundamental. Então, eu fico muito grato da presença e da oportunidade de estar com essa equipe forte e maravilhosa com vocês aqui. Muito obrigado também, viu? Infelizmente o tempo da gente acabou, a discussão acabou aqui, mas ela continua aí do outro lado da telinha. Leve todos esses argumentos que você aprendeu aqui com a gente, converse com a família, com os amigos, converse com os colegas de trabalho e se informe sempre, porque essa é a melhor forma que você pode ter uma boa opinião formada sobre esse ou qualquer outro assunto. Até o próximo programa.